Graças a Deus, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos na presença gloriosa desse Deus, né? Nessa noite, dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus, né? Estamos aí estudando o tema, o cristão como um soldado, né? E nós já vamos aí caminhando nessa noite para a quinta parte desse estudo, amém? Tá certo? Nós já falamos sobre o cinto, já falamos sobre a couraça, e hoje nós vamos falar sobre os pés, né? Calçar os pés, né? Então eu quero ler o versículo da palavra de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 15, dando sequência aí, da armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Amém? Então, hoje nós vamos estudar sobre com o tema calçar os pés. Amém? Nós estamos aí vestindo a armadura de Deus para esse combate, né? Nós estamos num combate, estamos numa guerra espiritual, e como nós já vimos, é muito importante que estejamos com essa armadura para podermos então enfrentar esta batalha e sermos vitoriosos, porque é garantido, se nós estivermos com a armadura de Deus, a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos então aqui nessa noite falar sobre a proteção dos pés, ok? Então, nós observamos, amados irmãos, que os antigos soldados, eles protegiam os pés com as grevas, que eram a parte da armadura que cobria a perna, do joelho até aos pés. Ela podia ser de bronze, ferro ou até mesmo de couro. Com essa proteção, os pés ficavam firmes sobre o solo, para sustentar o corpo durante todo o combate. Então nós vamos observar, amados irmãos, que no mundo espiritual, assim como no mundo físico, tem que haver o equilíbrio e firmeza, por onde se pisa, e sentir-se confortável na vida espiritual. E é bem assim, né? Porque imagine, né? Os irmãos talvez já tiveram essa experiência, você calçar um sapato apertado, você vai ficar desconfortável, ok? Se você calçar grande também, ficará desconfortável. Então, esse sapato, quer dizer, esse calçado, era para dar firmeza, então tinha que ficar preso aos pés, e estando com esta calçado aí, com essa sandália, então os pés ficavam firmes, e ele tinha equilíbrio para poder então prosseguir o combate. Então nós vamos observar, amados irmãos, que nesta noite, falando sobre o calçar os pés, né, na preparação do Evangelho da paz, nós vamos observar que isso representa o quê? Ter equilíbrio e firmeza. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Então nós vamos observar isso na palavra de Deus. Nós vamos observar o quanto é importante estar firme, né? Temos que ter aí essa segurança para que possamos combater esse bom combate e sermos vitoriosos. Vamos ver no versículo da palavra de Deus, que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha lá, vamos aí mostrando aos irmãos que esse calçado nos pés era para dar firmeza e equilíbrio. Então vamos observar aí, 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí, né? Sede firmes e constantes. E para que tenha essa firmeza, os pés têm que estar calçados. Ok? Precisa ter esta firmeza na obra de Deus. É muito importante estar calçado os pés. Nós não podemos estar descalço. O estar descalço é estar fora de equilíbrio, é estar sem firmeza. Vamos para Efésios 6,13, aí mesmo no capítulo que estamos meditando, quando Paulo abre esse ensino, ele vai falando da armadura de Deus. Olha o que ele diz aí, ó. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha aí, está vendo?
Tá bom? Então é muito importante, né? O Senhor, Ele nos chamou, né, para esse combate, para esse exército, e Ele nos deu calçados. Para quê? Para que pudéssemos então ter firmeza, para que pudéssemos ter equilíbrio. Vamos ver um pouquinho mais. Salmos 26, versículo 12. Vamos também aí, olha que coisa gloriosa, né? Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Só pode bendizer ao Senhor, só pode glorificar ao Senhor quem está firme. Quem está firme, esse glorifica verdadeiramente o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o meu pé está firme em terreno plano. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Vamos ainda, 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 13, para deixarmos bem claro essa necessidade de estar firme. Olha lá, 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, os irmãos observam o quanto é importante estar calçado. É esse calçado, nessa veste espiritual, nessa armadura espiritual, é que nos dará esse equilíbrio, né? Nós estamos firmes por quê? Porque os nossos pés não estão descalços, nossos pés estão calçados e bem calçados, trazendo para nós firmeza e equilíbrio. Por isso que ele diz aqui: fiquem alerta, permaneçam firmes na fé. Olha aí, tá? Nós não podemos titubear, não podemos vacilar, né? Diante do nosso inimigo, nós temos que ter convicção, temos que ter certeza, temos que estar firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ainda Filipenses capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, né? Olha como ele se atém a esse detalhe tão importante. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Vamos para a meditação. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Então nós observamos, amados irmãos, que nós não podemos, né, não podemos vacilar. Nós temos que estar firmes na fé e firmes no Senhor, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. Então Paulo, ele está aqui escrevendo aos Filipenses, e ele está deixando muito claro, né? Ele tinha muita saudade, né? E a alegria dele era saber que eles permaneciam e que estavam firmes no Senhor. Esse é o desejo da nossa alma, né? Ainda mais agora nesses dias que estamos vivendo essa pandemia, sem termos tanto contato com os irmãos. Essa palavra de Paulo serve também para os nossos corações, né? O meu desejo é que vocês permaneçam e que vocês estejam firmes no Senhor. Louvado seja o nome glorioso do nosso Deus. Vamos ainda para mais um versículo, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que está escrito aí, né? Nós estamos dando base para entendermos que o Senhor, quando Ele nos chama para estarmos firmes nele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha aí, que coisa gloriosa, né? Está vendo aí? Então o Senhor requer de nós firmeza. É por isso que quando nós vestimos a armadura de Deus, nós precisamos estar, não podemos esquecer dos nossos pés. É muito importante que os pés estejam calçados. Por quê? Porque aí estamos firmes na fé, firmes no Senhor, e vamos manter firme a nossa confissão. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Olha o conselho de Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o conselho de Pedro aí, né, para nós. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas olha o que diz a palavra: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo.
Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Está vendo aí? É uma batalha, é uma peleja, e nós temos um adversário. E esse adversário, como Pedro está nos alertando aqui, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas nós temos que estar sóbrios, nós temos que vigiar, né? E nós temos que resistir firmes na fé. Nós vencemos esta peleja, nós vencemos o inimigo da nossa alma através da fé. A nossa firmeza na fé é que nos dá esta garantia de vitória diante desse inimigo tão terrível, desse adversário. Vamos ainda para Pedro, ainda no mesmo capítulo 5, ele vai exaltar um dos irmãos por conta da sua fidelidade. Olha lá, 1 de Pedro 5, versículo 12, olha o que ele diz aí: porque Silvano, nosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estais firmes. Olha aí que coisa gloriosa, né? O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor nos escolheu, né? E nós estamos agora, né, desfrutando desta graça de Deus, né? E nós estamos, como disse Paulo aqui, né? Como disse Pedro, ou melhor, né? Nós estamos na verdadeira graça de Deus, e é nesta graça que nós temos que estar firmes. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, amados irmãos, observe bem, nós concluímos então, lendo todas essas passagens, que os nossos pés precisam estar firmes. Nós não podemos estar cocheando em dois pensamentos. Os nossos pés têm que estar no caminho, é o que nós vamos observar nesta noite, né? Não pode haver dúvida no nosso coração. Quem nos chamou foi o Senhor Jesus, e quando Ele nos chama, Ele transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que Ele faz, Ele nos capacita para enfrentarmos esta batalha espiritual e sermos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então observe aí. Se há um combate, nós já mostramos, temos um adversário. Então precisamos estar atentos. Sabe por quê? O alvo do diabo, o alvo do inimigo nas nossas vidas é exatamente os nossos pés. Você sabia disso? Eu vou te mostrar, vou te provar isso na Bíblia Sagrada, que o inimigo das nossas almas, o alvo dele são os nossos pés. Por quê? É nos pés que está o equilíbrio, é nos pés que está a firmeza. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então nós vamos vou mostrar isso na Bíblia, Juízes, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia, se você está aí nos acompanhando, participando aí do ensino da palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler junto a palavra do Senhor. Olha aí, Juízes capítulo 1, versículo 7. Mostrando que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está olhando, ele está de olho, o alvo dele é nossos pés. Vamos lá, olha o que está escrito. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Olha só, olha que, então preste atenção. Eu disse aos irmãos que o inimigo das nossas almas, o alvo deles é o nosso pé, é os nossos pés, porque é onde está o equilíbrio. Se ele conseguir detonar os nossos pés, nós vamos ficar sem equilíbrio, e sem equilíbrio nós não conseguimos pelejar. Olha o que representa isso daí, vamos ver. Então nós concluímos que esta figura de Adoni-Bezeque é a figura do maligno. É a figura do maligno mesmo. Por quê? Porque o seu nome já diz. Adoni-Bezeque quer dizer Senhor da propagação. Olha aí, né? Então é um dos nomes do inimigo na Bíblia. Adoni-Bezeque, Senhor da propagação. O negócio dele é propagar o mal. O negócio dele é propagar as coisas ruins. O negócio dele é destruir aqueles que estão servindo ao Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, e nós estamos bem equipados para enfrentar esse Adoni-Bezeque. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, o que ele fazia? Ele cortava os polegares da mão e também dos pés.
E quando ele cortava o polegar dos pés, o que ele fazia? Ele deixava o soldado incapacitado para a guerra, pois perdia a firmeza, perdia o equilíbrio, como também perdia a ligeireza no andar. Quer dizer, não tinha mais como entrar em batalha, porque perdia-se aqui, ele cortava da mão, tanto da mão, quer dizer, não tinha como é que vai segurar a espada se falta o polegar? Não tinha como segurar a espada, né? E os pés, e faltando o equilíbrio, como é que vai estar firme para o combate? Então o alvo dele é exatamente os pés, mas o sangue do Senhor Jesus tem poder. E olha o que nós temos que fazer. Precisamos fazer exatamente como Judá fez. O que Judá fez? Nós vamos vencê-lo e cortar os seus polegares. Bendito seja o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Impedir a sua ação na nossa vida. É isso que nós vamos fazer espiritualmente falando, o que Judá fez aqui, porque diz aqui que aquilo que ele fez com aqueles reis, quando ele foi capturado, fizeram com ele também. Deus fez da mesma forma. É o que nós temos que fazer. Nós temos que impedir a sua ação na nossa vida. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Vamos aí, Juízes capítulo 1, versículo 6. Olha aí, versículo 6 mostra aí o que aconteceu, né? Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Talvez você esteja perguntando, mas como vamos fazer isso? Como que nós vamos impedir a ação do inimigo nas nossas vidas? É exatamente isso que nós vamos responder aqui agora para você. Preste atenção, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar sujeito, isto é, em obediência e submissão ao nosso Deus em todo o nosso caminho. Louvado seja o Senhor. Você quer impedir a ação do inimigo na sua vida? Esteja em obediência, esteja em submissão ao nosso Deus em todo o caminho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ver isso? Tiago capítulo 4, versículo 7. Nós conseguimos cortar os polegares do inimigo quando nós fazemos exatamente isso. Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que está escrito aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está vendo aí? Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, porque nós não temos condições de vencê-lo, nós não temos condições de vencê-lo por nós mesmos, mas quando nós nos sujeitamos a Deus, nós temos condições de resistir o diabo, e quando nós o resistimos, ele bate em retirada. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. E a segunda coisa, não menos importante do que essa, é estar cheio da unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O maligno, ele não tem medo de crente frio, ele não tem medo de crente morno, ele não tem medo de crente que está vacilando, mas quando ele encontra um crente cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio de fogo, ele não pode suportar, ele tem que bater em retirada. Vamos então para Levítico capítulo 14, versículo 17, para provar que exatamente é isso que Deus fez. Além de nos dar a salvação, nos encheu do Espírito Santo. Nós temos essa unção em nossas vidas. Vamos lá? Levítico capítulo 14, versículo 17. É os dois conselhos aí para nós, então, vencermos o inimigo, né? Estar sujeito a Deus, para podermos resistir ao diabo. E o segundo, estar cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Levítico capítulo 14, versículo 17. Diz assim: e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, né? Os irmãos que conhecem essa passagem sabem muito bem. Aqui é a lei do leproso. Na hora da sua purificação, eram duas coisas que se usavam: era o sangue do cordeiro que era imolado, né, e era feita expiação, né, pela culpa, e também usava-se o azeite.
Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fala acerca da purificação do leproso, que após ser aplicado o sangue, também era aplicado o azeite, louvado seja o Senhor, na ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão e do pé direito, louvado seja o Senhor. Aqui você entende, o sangue representa a nova vida pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos purificou, e no azeite, o azeite aí representa uma vida cheia do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Os nossos pés estão ungidos, glória seja dada ao nome do Senhor. Então quando o Senhor nos salva, Ele cuida exatamente disso. Ele te encheu do Espírito Santo, Ele me encheu desta unção do Espírito Santo, e nós vencemos o maligno quando nos sujeitamos a Deus e quando estamos revestidos desta unção poderosa em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, observe que Paulo, quando ele fala desse calçado, ele fala calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, nós entendemos aí pelo texto que nós precisamos de preparação. Nós não podemos, estar sem esta preparação. Então vamos ver o que nós temos que estar preparar aí. Vamos lá? Primeiro, temos que preparar o coração. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Precisamos dessa preparação. Então a primeira coisa é preparar o coração. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, louvado seja o nome do Senhor, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus, louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aí? Quando nós preparamos o nosso coração, o Senhor nos livra da mão do inimigo, louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que temos que preparar é o nosso coração. Segunda coisa, vamos lá, Jeremias capítulo 51, versículo 11, a parte primeira desse versículo, está lá. A segunda coisa é preparar as armas. Olha lá, Jeremias 51, versículo 11, a parte A, vai dizer assim: alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. Louvado seja o nome do Senhor, Então quem está numa batalha, quem está em guerra, não pode esquecer de cuidar das suas armas, não pode deixá-la enferrujada, não pode deixá-la à parte. Por quê? Porque na hora que você precisar, ela precisa estar em condições de ser usada. Então, nessa preparação, nós temos que nos lembrar das armas. Precisamos limpar as flechas e preparar perfeitamente os escudos, porque os escudos, irmãos, quando eles iam para a guerra, eles untavam aquele escudo de azeite. Por quê? Porque quando a espada batia no escudo, ela escorregava. Então era uma preparação, preparava antes, para que quando chegasse no campo de batalha, a arma estivesse em condições de usá-la. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que nós precisamos preparar é as lâmpadas. Vamos entender isso. Mateus 25, versículo 7. Preparar as lâmpadas. Olha lá, Mateus capítulo 25, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Precisamos preparar as lâmpadas. E preparação de lâmpada é exatamente o que acabamos de falar. É cuidar para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, operando com toda a liberdade. Aqueles que reconhecem isso, aqueles que buscam, aqueles que permitem ao Espírito Santo agir na sua vida, estão desfrutando de uma vida cheia, de uma vida plena do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então as nossas lâmpadas precisam estar acesas, Nossas lâmpadas precisam estar preparadas. Louvado seja o Senhor. Então a nossa vida precisa estar cheia do Espírito Santo. Quarta coisa que precisamos preparar, precisamos estar preparados
para toda boa obra. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Vamos ver lá. Preparados para toda boa obra. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Olha o que está escrito: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós entendemos aqui? Precisamos de purificação, né, de toda iniquidade, e a nossa vida tem que ser santificada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um vaso separado, somos um vaso escolhido, e esse vaso tem que estar purificado, esse vaso tem que estar santificado. Para quê? Para que ele possa estar preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Então, amados irmãos, quantos de nós estamos sendo feridos e estão caídos devido a ferimento nos pés? Ouça isto: sem preparação não vamos conseguir partir para as outras áreas de ataque. Não há como. Se você não tiver firmeza, você não terá condições de prosseguir na batalha. Você não vai ter condições de prosseguir. Não adianta, está lá o escudo. Nós não falamos ainda do escudo. Está lá o escudo, está lá a espada. Mas se você não estiver firme, se você não estiver de pé, se você não estiver com equilíbrio, não adianta. Está lá a espada, está lá o escudo, mas você não vai poder usar, você não vai conseguir avançar. Então, ouça isso nesta noite. Isto porque os pés representam, como já vimos, o nosso equilíbrio e firmeza. Se houver isso em nossa vida, podemos prosseguir em combate. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É por isso que nós vamos falando, né, cada terça-feira de uma peça dessa armadura. Uma depende da outra, e é muito importante estarmos com esse equilíbrio para podermos então usar as demais armas, né? Ouça isso nessa noite. Deus está à procura daquele que está disposto a permanecer firme para anunciar as boas novas. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Isaías 52, versículo 7, né? Olha lá: calçados os pés na preparação do Evangelho. Então, nós estamos preparados, agora então nós podemos então anunciar essas boas novas. Vamos lá, Isaías 52, versículo 7. Olha o que diz aí: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Viu aí, né? Deus está à procura destes que estão dispostos a permanecer firme, que não é qualquer ventinho que vai fazer com que ele se desvie ou tirá-lo do fogo. Não, nós estamos no caminho, nossos pés estão firmados nesse caminho, e nós vamos então, observe o que diz aí na sequência, vamos observar, né? Então, nós temos que pregar o quê? O Evangelho. É o Evangelho que nós temos que pregar, né? E olha o que diz aí: o que é o Evangelho? Significa uma boa mensagem, boas novas. Sobre quem? Sobre Cristo e a sua salvação. É isso que nós vamos divulgar, é isso que nós vamos pregar. Temos que pregar essas boas novas de salvação. E enquanto nós estamos pregando, nós estamos enfrentando o reino das trevas, e é por isso que precisamos estar revestidos, porque vamos enfrentar uma grande peleja, porque vamos arrancar as almas que estão nas garras do maligno. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Nós temos que pregar e mostrar com toda certeza que Jesus Cristo é da igreja, o fundador e a sua pedra fundamental. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 19 e versículo 29. Vamos ver aí a palavra de Deus para entendermos, né? Essa é a nossa mensagem. Olha o que diz lá, Romanos capítulo 15, versículo 19 e 29. Diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É o que nós observamos aqui, é o que nós observamos aqui. Paulo, ele está dizendo: tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude
da bênção do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem que nós temos é uma mensagem de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que pregar, né? É o que diz aqui Paulo, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. É desta forma que nós temos que pregar essas boas novas, né? Anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, né? E trazendo, né, a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Que coisa gloriosa, né? Vamos ver 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, para completarmos aí. Olha que coisa gloriosa. Temos que mostrar que Jesus Cristo é da igreja o fundador e a sua pedra fundamental. É o seu Evangelho que nós estamos pregando. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele garantiu, ele disse, né? Ele disse que sobre a sua igreja o inferno não pode prevalecer, mas para isso precisa ter soldados firmes, né? Que estejam firmes pregando esse evangelho da graça, esse evangelho da paz. Então é esse evangelho que nós pregamos o evangelho da paz. No mundo conturbado, no mundo cheio de corrupção, é o evangelho que nós estamos pregando, o evangelho da paz. Olha o que diz aí, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, a primeira parte. Olha o que diz aí: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz. Que coisa gloriosa! É a mensagem que nós temos que pregar esse evangelho da paz. Quem é? Jesus. Jesus é a nossa paz. E é Ele que nós estamos então levando a aqueles que necessitam desta salvação gloriosa, né? Então vamos entender o que é paz. Vamos entender, olha aqui, vamos ver o sentido desta palavra. Ele tem vários sentidos e eu quero mostrar alguns deles. Primeiro sentido desta palavra paz é no sentido civil. É o oposto de guerra e dissensão. Paz é o oposto de guerra e dissensão. Olha lá, vamos ver Lucas 14, para nós entendermos isso. Lucas 14, versículo 31 e 32. Então a paz aqui é o oposto de guerra, é o oposto de dissensão. Olha o que está escrito lá. Lucas capítulo 14, versículo 31 e 32 diz assim: ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, esta paz do sentido civil, ela é ao contrário de guerra, né? É o contrário de dissensão, né? Há uma guerra e há uma condição de parar esta guerra, pedindo condições de paz, né? Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. O segundo sentido dessa palavra paz quer dizer tranquilidade. Você pode glorificar no Senhor. Esta paz, ela nos traz tranquilidade. É por isso que nós estamos firmes, porque nós estamos tranquilos. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler esse versículo. Olha lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, né? Nós éramos inimigos de Deus, nós causávamos ira a Deus, mas agora através do Senhor Jesus, olha o que diz aí, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele é a nossa paz, né? Deus agora, quando nos olha através do Senhor Jesus, e Ele agora, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz. Então quando falamos de paz, estamos falando de tranquilidade. Louvado seja o Senhor. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 7. Olha que coisa gloriosa, olha como a paz de Deus é diferente.
Olha o que diz aí, Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. É esta paz que nós estamos anunciando, esta paz que traz tranquilidade, né? Esta paz que excede todo o entendimento. E esta paz, o que ela vai fazer? Vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E esta paz é a paz de Jesus, né? É por isso que quando nós temos por costume de encontrar o irmão e saudar com a paz do Senhor, né? E esta paz do Senhor, quando falamos a paz do Senhor, é a paz de Jesus, é a paz de Jesus, porque Senhor, né? Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, Senhor, se refere ao Senhor Jesus. Então, é esta paz que nós temos. Você tem paz? Então você pode dar a paz. Vamos lá, João capítulo 16, versículo 33. Olha de quem é essa paz, quem nos trouxe a paz, nós já mostramos, né? A nossa paz é Cristo, Ele é a nossa paz. E olha o que Ele diz aí, se Ele é a nossa paz, Ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor Jesus, Ele nos deixou a paz, quer dizer, nele nós temos a paz. Louvado seja o Senhor. Então nós encontramos o que? Tranquilidade. Tranquilidade. Terceiro significado da paz é no sentido de saúde, bem-estar, prosperidade, todas as formas de bem. Vamos ver isso? Lucas 1, 79. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. Vamos lá? Olha o que diz aí, Lucas capítulo 1, versículo 79. Diz lá: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir-os a paz. Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha aí que coisa gloriosa, né? Vamos repetir o versículo: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa gloriosa, né? Então nós estamos no caminho da paz. Quem é o caminho da paz? Jesus Cristo, Senhor, né? É por isso que Ele, então, sendo a paz, Ele pode dizer isso. João capítulo 14, versículo 27, está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o Senhor. A paz, ela traz saúde, ela traz bem-estar, ela traz prosperidade, ela traz toda forma de bem, e esta paz está em nosso coração, e nós podemos então levar essa paz. É por isso, irmão, é por isso que quando nós estamos falando desta paz, significa o bem e as bênçãos que temos em Cristo. Você tem bênção? Tem. Jesus está aí na sua vida? Então você tem bênção. Eu também tenho bênção. Então, quando nós falamos isso, irmão, nós estamos mostrando o seguinte: que em Cristo, né, nós podemos compartilhar. Nós podemos compartilhar com os outros por meio de uma saudação de bênção. Vamos ver isso? Mateus 10, 13. Você tem paz? É por isso que você. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Por quê? Porque você tem paz. Então, se você tem paz, você pode compartilhar essa paz. Olha o que diz aí em Mateus 10, 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Complementando aí Lucas 10, 6, falando na mesma linha. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 6. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Olha que coisa gloriosa, né? Tem muitas das vezes nós vemos alguns irmãos, né, por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, passa por um irmão na rua, não cumprimenta com a paz do Senhor, né? Vamos julgando. Nós não temos que julgar, dá paz quem tem. Se você tem paz, você tem que dar a paz, independente da pessoa. Quem está dando paz é quem tem, né? A pessoa vai receber se quiser. É o que diz aqui, né? Se naquela casa, se ela for digna, ela vai então receber e vai permanecer a paz ali. Agora, se ela não for digna, ela volta novamente para onde ela saiu, né? Se houver algum filho da paz, vai repousar sobre ele a vossa paz. Se não estiver, ela volta de novo
então é pura ignorância, né? Você não, mas não vou dar porque aquele irmão está todo. Não, quem tem paz precisa compartilhar esta paz. É o evangelho da paz que nós estamos pregando, né? Desfazendo toda a guerra, desfazendo toda dissensão, né? Louvado seja o nome do Senhor, trazendo tranquilidade, trazendo saúde, bem-estar, prosperidade e todas as formas de bem. Louvado seja o Senhor. Precisamos anunciar esta paz. Alguém poderia perguntar: de que forma nós vamos então anunciar esta paz? Vamos ver. Primeira coisa, andando nos passos de Jesus. Como é que nós vamos anunciar esta paz? É só com os lábios? Não. A melhor forma de anunciarmos esta paz é andando nos passos de Jesus. João 10, 27. Olha o que está escrito lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Olha aí, né? Andando nos passos do Senhor Jesus. Nossos pés precisam estar neste caminho, Jesus Cristo, conforme disse o profeta Isaías, lá no capítulo 30, versículo 21. Olha o que está escrito lá, Isaías 30, versículo 21. Louvado seja o Senhor. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que andar nos passos do Senhor Jesus, né? Pois que ele disse: eu sou o caminho. Então nós temos que andar nesse caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, anunciar a paz é andar nos passos de Jesus. Segundo, é andar como ele andou. Olha aí, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. A coisa não é tão simples não, né? É vida, precisa ter vida, precisa estar calçados os pés nessa preparação do evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, segundo, andar como ele andou. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, né? Veja só que coisa gloriosa, né? Não é só dizer, né? Eu sou de Jesus. Não, né? Se você diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Como que ele andou? Vamos ver aí qual foi a forma que Jesus andou. Olha o que diz lá, Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É isso aí, tá? Então, como nós temos que andar que nem Jesus, da forma como ele andou? Como é que ele andou? Sem pecado. E nós temos que andar sem pecado. É possível? É possível, sim. Porque a palavra de Deus, ela vai nos limpando. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos condições de andarmos, né? Não andarmos do pecado. Vamos lá? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Olha o que está escrito lá. É desta forma que nós não vamos, né, andar no pecado. Nós vamos andar como Jesus andou, sem pecado. Diz lá: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Olha aí, né? Então, não é não pecar, porque quem é que não peca? Nós pecamos. Agora, o que não pode é viver na prática do pecado. Não pode sentir prazer no pecado, né? Nós pecamos porque somos pecadores ainda, somos desse corpo, mas nós não podemos sentir prazer no pecado. Temos que andar como Jesus andou. E terceiro aí, último, andar em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que está escrito lá: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha lá, está vendo aí? Andai em espírito e não cumprireis os desejos descontrolados da carne. Okay? Significa andar de forma irrepreensível, comportar-se, estar ocupado com o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em nós. Então nós podemos, né,
ocupar o nosso tempo com essa pessoa bendita, o Espírito Santo, que está habitando em nós, né? E aí no mesmo capítulo 5, ele está falando de liberdade. Nós temos que andar livremente. Gálatas 5, versículo 1, olha que está aí, né? Voltando novamente a lembrar, sapatos nos pés, estais pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós temos que atentar para isso. Temos que andar nos passos de Jesus, temos que andar como Ele andou, e temos que andar em Espírito. Louvado Senhor, não é a nossa vontade, mas é a vontade do Espírito em nós, é que deve prevalecer. Então nessa noite, eu conclamo a todos os que me ouvem, a calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu termino nessa noite com o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos lá, 2 de Timóteo 4:2, e encerramos com esse versículo. Olha lá, 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha. Diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, quer dizer, responda, né? Repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, amados irmãos, temos que estar preparados para pregar o Evangelho em qualquer situação, né? Veja só, né? Nós estamos acostumados a pregar na igreja, né? Então, ministrar na igreja, né? Esse era nosso costume, estávamos acostumados a fazer isso. De repente vem aí uma pandemia que nos impede de estar no púlpito pregando para as pessoas que estão ali presentes, e agora estamos aqui, pregando via live, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pregando a palavra de Deus em todas as situações. Louvado seja o Senhor. Vamos, amados irmãos, buscar esta preparação. Que o Espírito Santo possa continuar falando bem alto em cada coração. Amém.